Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe a tua vida. A palavra de Deus declara em João, capítulo 21, e eu coloquei o tema, né? Não é tempo de desistir. E eu quero dizer para você que não há problema de você pensar em desistir. O problema é desistir. E eu quero ler aqui uma passagem bíblica para você, depois a gente volta a prosear, tá bom? João capítulo 21 diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Eu quero trazer à tua memória quando houve o chamamento dos primeiros discípulos. Estavam os discípulos, ainda não eram discípulos, lavando as suas redes. Lavando as redes porque o lugar que eles estavam pescando era insalubre, o lugar que eles estavam pescando era um lugar poluído. E Jesus faz o milagre, onde dá a palavra aos seus então, futuros discípulos, que eles não seriam mais pescadores normais, mas seriam pescadores de homens. E ali, naquele mar, começa uma jornada dos discípulos. Jornada essa que durou em torno de 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos e pouco. A conta não é tão importante. Nessa passagem, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido outras vezes depois de ter ressuscitado para outros discípulos, e a coluna do evangelho ainda não tinha visto o Jesus ressurreto. E Pedro, numa atitude desesperadora, e aí eu vou dizer para você o seguinte: eu não bato em Pedro por conta da atitude dele, e talvez a minha atitude não seria diferente da dele, né? Quem dera nós sermos parecidos com os discípulos. Essa é a ideia, né, que é o pequeno Cristo, é nos parecer com ele. Mas quando Pedro ele desiste por alguns fatores que foram marcantes e são marcantes na nossa vida e na nossa história. Primeira coisa, Pedro ele desiste porque ele não tinha informação. A desinformação nos traz o desejo de desistir. Quando você tem pessoas que estão contigo, pessoas que te lideram, ou você lidera um povo, e essas pessoas começam a sentir desânimo, talvez essas pessoas não saibam para onde vão. A falta de informação gera um descontentamento, gera um desconforto. E Pedro aqui estava desconfortável porque ele não tinha informação, ele não tinha a precisão daquilo que ele precisava saber. E aí, numa atitude desesperadora, ele simplesmente diz: vou pescar. Claro que nós estamos aqui trabalhando o texto como muitas pessoas trabalham, que Pedro estava desistindo do seu chamado e estava resolvendo voltar a fazer aquilo que ele fazia bem anteriormente, que era pescar. Mas antes de você desistir, eu quero pedir algo para você colocar como termômetro e como parâmetro para que você jamais venha desistir. Primeiro momento, se você desistir, você não vai contemplar o milagre. Se você desistir, você não vai saber o final de uma história. Então vale a pena continuar. Outro parâmetro, cuidado como você tem nivelado a tua vida espiritual. Talvez você esteja só olhando para cima e está desanimado porque você acha que você jamais vai poder chegar ao patamar da pessoa que você está olhando, a pessoa que você está admirando.
Talvez você esteja desanimado porque você está fazendo a mesma coisa e não tem visto fruto e está pensando em desistir. Eu vou dizer para você o seguinte: não desista, porque muitas vezes olhamos para cima, olhamos para a nossa direção, mas existem pessoas olhando para baixo. Você não tem ideia quantas pessoas olham para você. Você não tem ideia quantas pessoas contemplam a tua vida e esperam que você continue firme nos caminhos do Senhor. Talvez você tenha partilhado sonho ou vivido uma fase ruim da tua vida, da tua história, com pessoas que não sonhavam com você. Talvez você, em algum momento, perdeu a perspectiva de futuro e perdeu a esperança. Não tem como nós, que cremos em Deus, perdermos a esperança. Esperança é vida, e a esperança que Deus derrama nessa oportunidade é para dizer para você o seguinte: continue vivo, continue viva e não desista. Sabe por quê? Porque Jesus, ele pode chegar a qualquer momento ao seu lado e dizer o seguinte: lance a rede à direita do barco. Faltava direcionamento? Agora não falta mais. Sobre a palavra do Senhor ministrada nessa live, ministrada sobre a tua vida, lance a tua rede. Sobre esta palavra de ânimo, lance a tua rede. E se prepare para chamar e pedir ajuda dos seus companheiros. Porque 200 e poucos peixes, você vai pegar grandes peixes, diz o Senhor. E aí tem a sacada dessa ministração. Quando Pedro chega puxando a rede com grandes peixes, Jesus estava com uma churrasqueira acesa em cima dele, em cima das brasas, peixe. Jesus, ele tem tudo preparado. Faz um favorzinho para mim. Quer ver o final da história? Não desiste. E se estava pensando em desistir, toma essa palavra, junta a tua rede, lança ela na direção correta e se prepara para pedir ajuda, porque a bênção vai vir. Não desista, insista, persista. Deus é contigo. Fique na paz, Deus abençoe. Obrigado por estar comigo nesta oportunidade. Eu sou o Dom Carlo, pastor na Igreja Metodista em Campo Mourão. Fique na paz, valeu!